Olá, seja bem-vindo para o nosso último módulo do curso sobre jornalismo e soluções, e a gente tem o prazer e a honra de receber aqui a Luciane Katinauá, que eu vou, antes de fazer a primeira pergunta, Luciane, fazer uma breve apresentação sua. E a Luciane, para quem não conhece, está conhecendo agora e precisa conhecer mais, é a primeira jornalista e apresentadora indígena da TV brasileira, é indígena do povo Unicuim, me corrija se eu estiver pronunciando errado. Unicuim, o H2 som de R. Pronto, Unicuim, também conhecido como povo Kaxinauá. Tem 10 anos de jornalismo, foi repórter, produtora, editora em veículos locais e correspondente na Amazônia pela CNN Brasil, colaborando também com a revista Vogue Brasil. Atualmente é apresentadora do canal Futura, colunista do portal Terra e colaboradora da agência Amazônia Real em Rondônia, que inclusive conheçam a agência Amazônia Real. Também é comunicadora da Rede de Jovens Comunicadores da COIAB, coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, também muito importante seguir as redes da COIAB. A coautora do livro Liderança, Mulheres que Comunicam a Transformação e futura mamãe, ou já mamãe, da Tainá, que está vindo por aí, não é isso, Luciane? É isso mesmo. Obrigada. Perfeito. Luciane, e para quem está acompanhando aqui, a gente vai começar falando de jornalismo e soluções, mas a gente vai aproveitar essa presença tua aqui durante o curso para a gente também te falar de comunicação indígena, que é bem importante. Mas, para começar, você está no canal Futura, que você queria que você contasse um pouquinho há quanto tempo, e o canal Futura, ele tem muito programa com essa perspectiva, né, de fazer o jornalismo de soluções, mostrar os problemas, mas contar eles a partir de respostas. Por que o Futura decidiu essa abordagem? Como é que é o trabalho lá? Isso, tem pouco mais de um ano que eu estou, né, no Futura, eu fui convidada para fazer parte dessa família, desse time, e para mim, no início, foi um desafio e tanto, porque o jornalismo de soluções é uma novidade, né, há um ano atrás era novidade na minha carreira, e falando sobre educação, então, soluções educacionais, né, então, uma coisa bem diferente do que eu já fazia, que era o hard news, né, o etnoambiental, o investigativo, né, que a gente sempre tem em todas as áreas, mas mais de denúncias, e vir para o jornalismo de soluções abriu novos olhares também, trouxe uma perspectiva diferente. O jornalismo do Futura, ele é focado em mostrar os desafios, em mostrar os problemas, mas trazer soluções, né, mostrar uma ótica diferente, não é só mostrar o problema e trazer denúncia, mas é mostrar o que de fato poderia ser feito para transformar essa realidade e trazer soluções na vida, no cotidiano das pessoas que estão dentro e fora das salas de aulas, e também para a construção de políticas públicas envolvendo a educação. Então, o foco e o desafio maior do jornalismo do Futura é trazer essas abordagens com especialistas, sem deixar de ouvir, é claro, quem de fato é impactado por construção de políticas públicas, por exemplo, como essa alteração do novo ensino médio, né, que a gente chama, do ensino médio nas redes públicas e privadas, entender isso, ouvir especialistas, ouvir professores, ouvir alunos e trazer soluções para que haja mudança e melhoria na qualidade de ensino em todo o país, por exemplo. E acho que é uma perspectiva que a gente tem ao longo do curso falado bastante, né? Claro que você não nega e valoriza, enaltece o jornalismo de denúncia, que ele é muito importante para cobrar, para mostrar realidades. Mas o jornalismo de soluções, ele conta para também transformar, mas pela construção, né? Para trazer exemplos, né? A gente não deixa de fazer a denúncia, mas a gente faz a denúncia trazendo um ponto de solução, mostrando uma coisa que pode transformar esse problema em uma solução, né? Então, a gente não deixa de mostrar esse problema, mas a gente traz o problema e também aponta algumas possíveis soluções. Não que a gente vai acertar sempre, né? E não que tenha fatos concretíssimos, porque são pessoas que trazem várias ideias, são ações que trazem vários impactos, então a gente quer mostrar esses impactos e essas ideias como agentes de transformação. Não, perfeito. E aí, você que está lá dentro, né, que daí muita gente aqui está tomando conhecimento do jornalismo de soluções, e fala assim, na teoria é muito bonito, mas como é que faz na prática, né? Como é que vocês encontram essas histórias? Como é que isso chega? Porque é difícil sair da rotina de estar numa redação, né? Tem que ir para a rua, né? Tem que ir para a rua, tem que ter muitos contatos, é uma rede
que funciona, que é a rede de produção, né? Sem a rede de produção, sem o produzir, a gente não consegue alcançar esses resultados. Então, a gente tem que ouvir, ir para as ruas, perguntar das pessoas. A gente tem uma parceria com várias universidades, então é ir até as universidades ou ter contato com as universidades para que a gente tenha um apoio para essas produções também, e trazer essas soluções até o nosso conhecimento. E a gente discute nas reuniões de pauta, né, e traz todas as indagações que são necessárias para toda essa produção. E no TV Futuro, acho que a gente vê, acompanhando mais ali, recentemente, não lembro qual era exatamente o programa, mas contando, por exemplo, como a cidade de Niterói está trabalhando a questão climática. E aí você traz um monte de exemplo, e aí estou falando não como jornalista, tá, como cidadão. Eu moro em Belém, que vai receber a COP. E aí eu falei assim, cara, tanta ideia simples e fácil, né? Por que isso não é feito também na minha cidade? Então, acho que o Jornal de Soluções, ele traz essa perspectiva, né? Agora, sendo de TV, o Canal Futuro é um canal educativo, vai ter uma outra pegada, tudo, mas é TV e tem que estar no ar. E aí, como produzir, né? Como construir e colocar no ar em dias e não em semanas uma história de jornalismo de soluções? É um desafio e tanto, viu, Daniel? É um desafio e tanto. Porque a gente sabe que produções como essa demandam tempo, apuração, são dados para analisar, são pessoas que a gente tem que ligar e apurar, né? Então, a nossa equipe hoje, eu apresento Conexão. Conexão são 3 apresentadores, eu, Rafael e Leone, e a gente conta com uma equipe de produção muito focada nisso, né? Temos duas pessoas que estão à frente da produção, com auxílio de mais 3 estagiários, e ali a gente vai organizando, porque é um programa diário, então imagina só produzir soluções, né? O jornalismo de soluções diariamente. Então, a gente Não é nem dias, em horas, então, né? Sim, a gente tem que programar muito bem. Essa reunião de pauta é muito importante para definir esse fluxo. Então, ter uma equipe focada para isso, eu acredito que é uma das alternativas, das melhores alternativas que tem para essa produção rápida, mas sem perder a qualidade. Porque a qualidade a gente precisa desses levantamentos de dados e tudo mais. Então, são várias pessoas, por exemplo, é uma pessoa para cada dia, né? Para cada gravação da semana. Então, fica uma pessoa responsável só para aquela produção. E aí, assim, a gente consegue os contatos, os levantamentos, aí conversa com o especialista, faz as nossas apurações, e assim a gente consegue. Quando a gente consegue com uma semana antes de antecedência, é maravilhoso, porque se envolver deslocamento, internet, essas coisas, a gente consegue prever e organizar bem melhor. Mas a gente sabe que nem sempre dá para fazer com esse tempo, né? E a gente adapta da melhor maneira possível, dividindo as tarefas. Agora, o foco de vocês lá é mais educação, né? Mas queria que você lembrasse, e aí pegando no susto aqui, mas de alguma reportagem que te marcou e você falou assim, cara, isso aqui é legal, entre as muitas que vocês já devem ter passado. Nossa, tem muita coisa legal, muita coisa legal. A gente falar sobre a inclusão de crianças nas escolas. Um projeto muito legal. Eu não lembro agora qual que é a escola, mas eles desenvolveram vários projetos para dentro da sala de aula para melhorar a inclusão dos alunos autistas, né? Criaram dispositivos. Então, a gente trouxe soluções que os alunos trouxeram e adaptaram para a escola e deu super certo. Esse dispositivo, ele aciona, ele não é sonoro, ele é visual, né, por causa da questão sensorial, auditiva. Então, ele aciona para que os alunos diminuam o ruído dentro de sala de aula e isso possa impactar no aluno que tem o espectro autista. E várias outras, né? Daí eles fizeram gamer e tudo mais, começaram a desenvolver outras soluções e aplicar dentro de sala de aula. Esse modelo deu tão certo que começou a expandir para outras unidades escolares da rede pública. Eu não me lembro o estado, mas assim, foi uma matéria que me marcou bastante, que trouxe várias soluções para dentro do programa. E eu acho que uma coisa interessante, assim, você tem um olhar muito ali na educação, que daí você anda pela rua, acho que você começa a olhar, isso aqui rende uma pauta e tal. Sim. E acho que em outras editorias também, né? A gente está nesse módulo falando exatamente disso, de editorias
diferentes que podem abordar o jornalismo de soluções, ou seja, ele é uma perspectiva, então ele pode abordar em tudo. E um outro, bom, deixa eu lhe perguntar isso, né? Depois eu vou colocar uma outra pergunta, mas nessa linha, Então, como deixa você eu só enxerga... complementar essa sua pergunta aqui, rapidinho. A gente fala muito sobre educação, mas no início eu entendi que a gente tratar sobre educação era muito sobre dentro de sala de aula, sobre a sala de aula. Mas eu entendo que não. A gente falar sobre mudanças climáticas é educação. A gente falar sobre povos indígenas é educação. Então, tudo de alguma maneira acaba sendo educação. Então, passa a ser um tema para a gente também. Isso, e aí você vai entrando em outras temáticas, né, que o Jornal de Soluções ele pode abordar. Isso que você falou faz sentido também, porque você lembra um pouco de uma das funções do jornalismo, né, que é também auxiliar nesse letramento com uma linguagem mais acessível, né, que às vezes a gente acaba esquecendo. Nessa linha, eu não sei se é com vocês lá, mas pela tua experiência em outros veículos também, às vezes o repórter, o jornalista, tem uma certa aversão ou até preconceito ao assessor de imprensa, né? Aquele cara que te oferece pauta. Mas podem vir boas ideias dali também, né? Podem e vêm boas pautas, né? Nessa questão do jornalismo de soluções, a gente conta muito com as parcerias, né? Com as assessorias, para descobrir essas soluções, esses projetos inovadores, esses possíveis pontos de desdobramento que a gente pode discutir, não só na TV, mas também no rádio, na internet, em qualquer lugar. A gente pode trazer uma discussão como essa de um podcast, né? Mas vindo de alguém, olha, tem uma ideia, assim, tem um aluno, estou trazendo muito da área da educação, tá? Mas tem um aluno lá em um estado fulano de tal que desenvolveu uma técnica que faz um papel através da espada de São Jorge. Se a gente não tiver um assessor de imprensa local, do município, dessa escola, para passar para a gente, dificilmente essa notícia vai chegar. Né? E se tiver alguém para passar para a gente, é maravilhoso. A questão do MEC, a gente precisa da assessoria do MEC para respostas, para matérias, para acompanhamentos. Então, é necessário, sim, esse bom relacionamento. Perfeito. E aí, queria aproveitar a tua presença aqui com a gente também. Acho que a gente está vivendo um momento, e você como amazônida, né, também, percebe um momento muito forte de um protagonismo mesmo dos povos indígenas, e acho que está tendo já existe há um bom tempo, né, e tendo uma visibilidade maior, inclusive a mídia, a comunicação indígena. E aí, o jornalismo de soluções, inclusive, acho que ele entra um pouco nisso, né, na essência, que uma vez, e te perguntar isso, né, uma vez eu conversando com um indígena, que eu tenho uma amizade, o Zé Caeté, aqui de Belém, Sim, e ele conhece ele, e ele comenta isso, ele falou assim, Daniel, acho que o Jornal de Soluções, ele casa muito bem com o que a comunicação indígena tem feito, porque a gente está cansado de falarem sobre a gente, e geralmente é dos problemas que acontecem nas nossas comunidades, e não mostram as soluções que a gente desenvolve, né, e sem precisar de uma pessoa de fora vir para nos ajudar, ensinar a fazer algo, a gente tem as nossas soluções. Então, eu queria que você nos ajudasse a entender, para quem está aqui acompanhando, um pouquinho mais da comunicação indígena, né, essa rede de comunicadores da COIAB, dá um panorama geral para a gente, para quem está conhecendo agora e precisa entender mais esse assunto. Mais do que necessária, essa comunicação é uma forma de nós termos a nossa própria voz, né? O espaço da nossa própria voz, porque eles falavam por nós, e agora não, nós falamos por nós através da nossa narrativa. Existem vários equívocos quando a gente fala de matérias, né, que saem a nível nacional, de pessoas que não conhecem a nossa realidade como amazônica, como povos indígenas, e acabam usando termos índio, tribo, floresta não, selva. Então, a gente não mora na selva, a gente mora na floresta, a gente tem o nosso ambiente de floresta, não é índio, é indígena, não é tribo, são aldeias e povos. Então, assim, para que não ocorram esses equívocos, né, nós nos apropriamos dessa ferramenta que é a comunicação. E durante a pandemia, se foi mais do que necessário para combater as fake news dentro das comunidades. Então, a questão da comunicação cresceu muito, nós, povos indígenas, entendemos mais do que nunca
a força da comunicação digital através das redes sociais, principalmente, mas também tem um movimento que eu estou muito orgulhosa, que é o crescimento de comunicadores buscando a formação profissional, né, como jornalistas, e eu faço parte de um movimento que está começando agora, que é a Articulação Brasileira de Indígenas Jornalistas. Então, está bem no comecinho mesmo, mas a nossa mobilização começou desde o ano passado. São vários jornalistas que estão em formação, que já estão formados, mas não estão na mídia. Eles atuam em assessorias, no movimento, né? E há pouquíssimos espaços não, oportunidades dentro dos veículos de comunicação por enquanto, mas isso pode mudar, e é o meu sonho que mude, porque eu não quero ser a primeira e única, eu quero ser a primeira de muitos que virão ainda depois de mim, não só na televisão, mas em diversos outros espaços, né? E a comunicação, a formação inicial tem começado bastante pela COIAB, que é a coordenação da Amazônia, né, dos povos indígenas, tem investido bastante na formação de comunicadores que atuam dentro dos territórios, dentro das bases e fora também, para cobertura de eventos e mobilizações. Então, é um movimento que vem crescendo muito e a gente entendeu a importância da comunicação e precisamos de espaços, que as pessoas nos deem a oportunidade também de estar nesses espaços e colaborar com o jornalismo. E aí, acho que um ponto importante, que como esse assunto ele tem crescido, nós vamos receber no Brasil uma cópia no que vem, e a questão amazônica, a questão indígena vem bastante à tona. Então, deve ser uma pauta recorrente nos veículos, nos jornais do Brasil e do mundo. E é aquela coisa, né? Tem muito jornalista, tem muito comunicador indígena. Então, ao invés de mandar alguém para fazer uma reportagem, uma série sobre aquilo, por que não contratar, né? E aí gerar renda e oportunidade, né? Para quem Exatamente. Exatamente. E foi uma coisa que eu trouxe até com o Caco Barcelos em uma conversa, de fazer um profissão repórter só com indígenas, né? O repórter indígena, o cinegrafista indígena, vai ter um super evento aí em abril, e aí seria uma ótima oportunidade. Então, por que não? Se as pessoas não conseguem ter ideias, mas por que nós não podemos dar essa ideia e nos colocar nesses lugares também, né? E esses espaços são importantíssimos para as pessoas enxergarem que nós indígenas não vivemos só dentro das nossas comunidades, não só caçamos e pescamos, mas somos atuantes em diversas áreas e profissões. Não, perfeito. E para a gente aproveitar um pouquinho também, você já citou alguns termos, né, e expressões, mas é um pouco isso. Para quem é não indígena e que trabalha no veículo e caiu a pauta, vou ter que falar, vou ter que cobrir um acampamento Terra Livre, vou ter que cobrir um evento indígena, abril, como você falou, enfim. O que fazer e o que não fazer em 3 pontos simples, se der. Ai, deixa eu ver. Eu acho que é primeiro entender o termo que você quer usar, se ele realmente é utilizável ou não. Acho que hoje a internet está aí para isso, para ajudar também. Antes de finalizar o texto, dá uma revisada. É importante que você tenha uma rede de contatos que tenha pessoas indígenas, né? Eu tenho alguns amigos jornalistas espalhados aí pelo Brasil, quando eles estão fazendo uma matéria que é voltada para povos indígenas, e eles não têm o conhecimento, eles perguntam, Lu, como é que eu falo isso aqui? Tá certo eu usar esse termo ou não? Então, faz uma consultinha antes, né? Se tiver tempo, se não, joga lá na internet e tenta ver se acha se aquele termo é correto. Mas tem a pronúncia de nomes, por exemplo, ela é muito particular. O meu povo, o H tem som de R. No povo do meu esposo, que é Paitaçuí, o S tem som de R. Então, varia muito. Levar em consideração essa diversidade do Brasil inteiro e não generalizar a Amazônia, os povos da Amazônia, não generalizar os povos indígenas, porque nós somos diversos, assim como cada estado tem a sua cultura, tem a sua própria linguagem, o seu modo de viver, nós, mais de 305 povos por aí, temos cada um a nossa cultura, a nossa língua, o nosso modo de viver, vestir e comer também. Então, a nossa diversidade tem que ser respeitada. Se você não sabe, não usa ou muda para algo que esteja de fácil entendimento. E pergunta, né?
Acho que é isso. Pergunta. Perguntar não ofende, não. O modo que perguntar não ofende, não. Isso. E para a gente encerrar e resgatando um pouquinho o Jornalismo de Soluções, queria te ouvir um pouco do quanto que você considera ou não ele inspirador mesmo, e se acredita em crescimento, em mais matérias de jornalismo de soluções. Eu já tenho visto uma crescente, né, nos telejornais hoje. Antes a gente via muita tragédia, muita notícia ruim, mas hoje a gente consegue ver um pouquinho mais de esperança, que eu acho que é isso, o jornalismo de soluções, ele traz esperança para o futuro das pessoas, das crianças, dos jovens, para a gente, né, que está em desenvolvimento e crescimento, e até para quem é mais velho, para que tenha uma velhice mais tranquila, né? Os nossos mais velhos precisam de uma qualidade de vida. Então, eu tenho visto essas soluções em diversos pontos, né, e áreas do jornalismo, e eu acredito sim que a tendência é crescer, que as pessoas se preparem para esse momento de crescimento. Uma coisa que eu trago ao longo da minha carreira é que não deixe para fazer as coisas em cima da hora, não deixe para se preparar em cima da hora, esteja preparado sempre. Se você não estiver preparado, você acaba perdendo oportunidades. Então, se prepare para o jornalismo de soluções, entenda um pouco melhor e busque conteúdo sobre esse assunto também. Te agradecendo, Luciene, pelo teu tempo, pela tua presença aqui com a gente, compartilhando a tua experiência no Futura, comunicação indígena, e muita gente fala assim, tá, como é que eu acho agora a Luciene para trocar uma ideia? Acho que bastante gente vai te procurar e obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, na minha língua Haus, na língua tupimandega do meu esposo Paité Suruí, e take care. Poixari, boas energias para você, para todo mundo que está acompanhando a gente também. Para me achar nas redes sociais, no Instagram é @LucianeCaxinauá. Eu posto lá nas minhas redes o meu dia a dia no jornalismo, nas gravações, né, pautas indígenas, e agora, né, também trazendo esse conteúdo de futura mamãe, dos passos aí dessa gestação, da tão esperada Tainá, o Alela Rui, Mangaê e Kim. É um nome bem complexo, indígena, do povo Paitaçuí, e significa a riqueza que Deus dá a uma mulher, né? As riquezas que Deus dá a uma mulher. Que venha com muita saúde. Muito obrigada por essa oportunidade, que nós possamos ter mais espaços como esse e trazer outras vozes também para comunicar em diversos outros espaços, viu? Parabéns pelo projeto. Obrigado, Luciene. Obrigado a você que assistiu até aqui, e com essa excelente conversa aí com a experiência do Luciene, a gente encerra a nossa série de vídeos. Tem ainda as leituras, os exercícios, o fórum. Te convido a participar, continuar trocando ideia, que acho que o curso é só um pontapé. Falem entre vocês e vamos criar novos projetos e renovando e dando um gás aí para o jornalismo no Brasil. E em Portugal e em países lusófonos, que o curso é em português. Então, a gente tem profissionais de Portugal, de países da África também. Obrigado, e a gente se fala nos fóruns e tudo mais. Obrigado, Luciene. Tchau, tchau.